Esse já é o 01, volta redonda já guardo no bolso. Papo cabeça dominando tudo, patente alta, bigode grosso. Tem que respeitar, não é qualquer um que faz isso daqui. Aí invejoso, pega a visão da sua porrala. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Desliga a câmera, que agora vai começar a nossa resenha. Mas o Cadu só vai poder ir se a Larissa deixar, se a Camila ligar e o Evandro não retornar. Sinto em te dizer, mas essa noite você vai dormir no sofá. Já somos 01, tenta comparar, não tem igual. Eu sei que duvidar, mas nosso papo sempre foi real. Já dominamos a cena, pra uns é um problema, pra uns sei que vale a pena. Olha onde nós chegou e ainda vai chegar. Mas quem duvidou já até ouviu falar. Caio Lucas já brotou, Orochi vai brotar. Dela Cruz já me falou que nós vai decolar. Tio Gilberto puxa essa resenha de cria, só papo cabeça pra ver com toda a família. Nossa live brilha. Papo Cabeça! É, irmão, você que tá aí curtindo as redes sociais e plataformas, o Papo Cabeça já tá no ar. Nós estamos já com o nosso convidado aqui, eu e o Cabecinha. Eu, Gilberto, muito feliz com o Cabecinha, que tá cada vez marrento. Esse garoto que veio do lixo, agora tá ficando no luxo. E é isso, Papo Cabeça é um podcast do momento em todas as plataformas e redes sociais. Acesse a gente aí no TikTok, no Kawaii, no Spotify, no Facebook, também no Instagram, tudo com @PapoKBSSA. E no YouTube você tem que ativar o sininho. A plataforma YouTube exige que você ative o sininho das notificações, dá aquele like maneiro e começa a comentar, compartilhar com seus amigos, familiares. É assim que você vem pro PK, tá bom? @Papo Cabeça. Vem pro Papo Cabeça que hoje tá brabo, como sempre tá. E a gente não pode jamais deixar de falar daqueles nossos amigos, patrocinadores, que mantêm aqui no alto, na vibe mais alta que você imagina, né? Tem o Boteco Gourmet, tem a Cleusa Sodré, tem o Hiperdoce. É isso, eles vão entrar aqui na tela pra gente. Graças a Deus a gente tem essa parceria. Graças a Deus eles estão aí contando, né, com esse momento importante. Então vamos lá. Quem entra primeiro na tela pra gente aí falar? Vamos lá, produção. Cleusa Sodré. Cleusa Sodré é um escritório de contabilidade que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua 574, número 171. Cleusa Sodré, ela constitui a sua empresa, faz registro de empregados e sem falar da declaração de imposto de renda. Você fez dia 31, o último dia? Espero que sim. Se não fez, vai estar enrolado com o leão, com a Receita. E aí vai ter que procurar a Cleusa e se desenrolar com ela, tá bom? Com a Cleusa Sodré é isso, você bota de fato a sua vida em dia com a parte contábil, né? Espero que meu convidado não tenha nenhum problema com o leão, né? Se tiver, tá no sal, irmão. É isso. Nós temos aí depois o Hiperdoce, o Boteco Gourmet. Daqui a pouco eles vão aparecendo para você na tela aí, beleza? Enquanto isso, a gente está aí ativando, botando todo mundo em dia. Essa semana nós já estamos começando o mês de junho, né? O mês de maio já ficou para trás. O Papo Cabeça já vai entrar no seu 8º mês, só crescendo, só evoluindo, só ajudando, né, a crescente da métrica, aquela coisa toda. Precisamos de você nessa parceria, precisamos de você junto com a gente, não pode ficar de fora. Entra aí no @o Cabeça, fica bem fácil de guardar, porque é a letra K, BSSA. Hiperdoce, amarelão, né? Pum, bem coloridão. Hiperdoce do Flávio, que esteve aqui dando uma entrevista maneira. Inclusive a entrevista deles vai entrar no ar quinta-feira, é isso? Dele e da Priscila Gourmet. Tá aí, ó, Rua Rio Negro, na Paulo Erlei Abrantes. Rio Negro na Água Limpa, 267. Paulo Erlei, em Três Poços, 562. Hiperdoce, você pode entrar pelo telefone. Esse telefone é estranho, né? A gente não tá nem usando mais esses números. Tudo é 99999, né?
3341-4856. 3341-4856. Você tem embalagem, artigo de festa, biscoito, papelaria. Quer montar seu hot dog? Hiperdoce. Quer montar sua festa do açaí? Hiperdoce. Quer comprar um monte de coisa para sua casa? Hiperdoce. É isso. Pri Gourmet. Pô, que visual maneiro. Montaram um novo layout aí pra Pri Gourmet. Ela também teve nessa entrevista com a gente. Ficou muito boa a entrevista dela. Quinta-feira ela vai estar também. Pri Gourmet é dentro de um salgado delivery. O nosso convidado Diego Squen, tanto a namorada dele, pode encomendar depois aí pelo telefone, vocês pegam direitinho. Você tá tirando foto aí, ó, vai caprichando. Porque, ó, não é propaganda enganosa, não. Aliás, eu falei com você em off aqui que eu faço propaganda desde 12 anos, com recadinho do coração, e ganhou credibilidade desde essa época. Então as pessoas gostam de fazer essa parceria. Pri Gourmet tá no Instagram, né? @prigourmet.sd ou no WhatsApp 998676915. Beleza? Gosta de militar? Gosta de tomar um negocinho, um aperitivo e tal, um petisco? Aí, ó, novidade. Aliás, é novidade para nós aqui, uma parceria nova. Boteco Gourmet, bar restaurante. Fica na Vila Muri, né? Tem na Vila Muri, que é na Avenida Adalberto Almirante Nunes, 844, que é em Volta Redonda. Mas tem também em Resende, lá no Mirante da Serra, Avenida Francisco Fortes Filho, 113, loja 6. E tem em Porto Real, Nova Colônia, Rua A, número 76. Daqui a pouco tá em Barra Mansa, tá em Pinheiral, tá pegando a região toda. Boteco Gourmet. Eu experimentei a caipirinha dele aqui de maracujá. Que eu te falei, a gente tem que experimentar. Pra falar do produto, né? Você tá doido? Brabo. O WhatsApp dele tá aí a setinha, você acompanha pra delivery. 24 é o DDD, 999-36-5462. Facinho, né? 999-36-5462. Leandro e Companhia Limitada recebendo você lá. Boteco Gourmet, Volta Redonda, Resende, Porto Real agora é parceiro do Papo Cabeça. A gente não pode tomar essa caipirinha, que tem 5 sabores de caipirinha, além de 36 drinks que ele falou aqui. Inclusive, a gente tá fechando um dia pra ir lá, a gente vai tomar isso tudo. Boa noite, Diego Squen. Boa noite, Gil. Tudo bem? Muito ótimo, prazer estar aqui com vocês. Que sorriso, hein? Chegou Nossa, felizão. claro, tem que mostrar a beleza, né, também. Olha, eu vou começar aqui o podcast parabenizando o Gilberto, que é a primeira pessoa na face do universo que acerta esse raio desse nome, desse sobrenome, né? Vamos falar sobre ele. A gente pode iniciar sobre isso, né? Pode, porque vamos criar nem conflito com isso, né? Você é terapeuta, também mexe com hipnoterapia. Na verdade, é o carro-chefe, né? É o carro-chefe, a hipnoterapia. Ih, cara, pô, depois você vai dar... nós vamos entrar no assunto daqui a pouco, é muita coisa maneira. Eu vejo algumas coisas na internet, tem um cara brabo lá, agora não vou lembrar o nome, mas acompanhei. Essa questão da hipnose é muito legal. Até cura, né? Tem uma questão de, não sei se a palavra seria essa, de dar uma ajuda, né? A pessoa tratar algumas coisas, como sono, insônia, no caso, uma série de coisas que existem na vida das pessoas. Mas conversando com o Diego Squen. Squen é o quê? É carioca, é paulista, americano? De onde saiu o Squen? Não, vamos lá. Vamos contextualizar isso aí. Vamos contextualizar, porque todo mundo me pergunta. É o sobrenome de papel, de cartório? Não é, gente. Mas vamos lá. O que acontece? Gil, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, eu já era moleque de rua mesmo. Eu ficava em rua e zoeira, pequenininho assim. Minha mãe era louca, né? Porque ela deixava essas coisas. E... sábia, eu diria que ela é sábia. A rua ensina bastante coisa. A rua ensina, né? Aprendi bastante coisa. E... aprende também muita merda. Né? Aprende. Mas aí quando a gente sabe filtrar... Aí a personalidade já vem desde garoto nessa fase. Por incrível que pareça, eu soube filtrar isso, né? Desde a infância. Depois personalidade. É até uma história também que a gente pode falar depois, assim, bacana. Eu me orgulho de falar sobre o que eu vou falar. Não é demérito, né? Nesse bate-papo. Mas vamos voltar aqui pro sobrenome, né? Que entre aspas, né? Contextualizar o Squen. Contextualizar o Squen. Aí as pessoas vão ficar sabendo. O que acontece, Gil? Nessa rua, né? Desde 3 aninhos de idade, 4 anos. Essa rua, você fala onde? Quando eu morava... se essa rua fosse minha... nas ruas da vida ali, né? No bairro que eu morava, em Volta Redonda. No bairro Cajueiro. O que acontece? Ali era muito de acontecer de dar apelido. Só que apelidos que não existiam. As pessoas inventavam o nome e te falavam, você é essa pessoa aqui. E teve um camarada que inventou isso.
Eu conheço o nome dele, tem tempo que eu não vejo ele, mais de 20 anos, mas eu lembro do nome dele, é o Davinho. Ele era criança também, um pouco mais velho, né? E ele inventou essa questão do Squen aí, cara, e nunca mais sumiu da minha vida. Dali em diante, Squen. E eu cresci com isso, os familiares me chamam assim. Pegou bem? Você sentiu? Pegou bem? No começo, tem apelido que pega mal, né? Pegou, eu achava estranho no início. Assim, mas só bem no início, depois... no meu caso, Cabeção... Cabeção pega mal pra caramba. Pega mal, ó. Mas virou Cabeça Braba agora aí. Cabeça Braba, mas pega mal também. Cabeça Braba. Eu achava que tinha pegado... Assim, no começo eu Duplo achei... sentido, né? Duplo sentido. Mas você teve problema com isso no início? Não. Hoje você, como essa profissão sua... Você deve encontrar... Eu acho que, antes de mais nada, temos uma câmera, né? Aqui o estúdio Live VR, do nosso amigo Marcos. Tem uma câmera específica para você se apresentar. Eu sou o Diego, aí você conta... Falar nisso, você está já inscrito com a gente? Então, porque aqui, se o cara não está inscrito com a gente, a Polícia Federal já é a primeira coisa que ele pega. Estou inscrito. Tem que ver em quais dos perfis, né? A gente tem várias contas no YouTube lá. Tem muita. Mas você sozinho, chama o seu. Começa aí, se apresenta aí pros meus amigos aí. Vamos lá, meu nome... A galera que segue o Papo Cabeça vai entender quem é Diego agora. Vamos lá, pra galera aí que não me conhece, né, que tá seguindo o Papo Cabeça, eu sou o Diego Squen, hipnoterapeuta, professor de hipnose, magnetista eméritos, enfim. Acho que se eu for iniciar aqui as coisas que eu sou, vai demorar tão assim. Eu sou hipnoterapeuta, assim, acho que hoje eu me porto como hipnoterapeuta. Como engloba tudo? Engloba tudo. E a gente, né, ao longo do bate-papo aqui com o Gil, com Cabeça, a gente vai estar contextualizando melhor isso e deixando isso muito claro para as pessoas que não conhecem ainda, né? Porque é uma coisa nova. Então explica, vamos lá. Explica, já entra, já tá entrando no assunto. Sabe por quê? Olha, quem tá em casa, quem tá com o celular na mão, quem tá aí, né, com certeza perambulando pela cidade, pelo estado, com certeza quem está na internet agora vai estar sabendo o que é hipnoterapia. Hipnoterapia. Isso. Aí agora você não conseguiu falar. O Squen é mais difícil, cara. Você conseguiu. É porque eu empolguei, vamos lá. O que é hipnoterapia, né? A hipnoterapia eu não posso chamar ela de terapia em si, tá? A hipnoterapia não é uma terapia. Eu vou explicar o porquê que as pessoas confundem. O que é terapia? Psicologia, psicanálise, a TCC é um método terapêutico, né? Então as pessoas dizem assim, Diego, mas hipnoterapia é a terapia? Eu falei assim, não. Hipnoterapia é uma técnica, é um método que nós utilizamos. Na verdade, a hipnose, a gente precisa falar sobre hipnose, tá, cabeça? Hipnose, o que é? É um método que nós utilizamos para poder potencializar as terapias. Então as pessoas confundem, né? Hipnose é terapia? Não. Tá? Hipnose é um método. Vamos dizer assim, é você preparar a mente da pessoa para ela estar apta a receber as terapias e as terapias fazerem sentido mais rápido para ela. Então, claro, assim, aí, né, a gente acaba pulando essas etapas para explicar, falando assim, hipnoterapia é uma espécie de terapia. Mas assim, contextualizando melhor, não existe hipnoterapia, na verdade. Existem terapias que utilizam a hipnose como ferramenta. Né? Ao contrário. Então, assim, qual é a base terapêutica que eu utilizo? Eu utilizo o TCC, né? A gente utiliza um pouco de psicologia, psicanálise. TCC, para quem está ouvindo a gente, o que é isso? É terapia cognitivo-comportamental. Tá? É um ramo da psicologia. A psicologia positiva também. Quando a gente vai estudar a hipnoterapia, né, e são vários cursos que a gente precisa fazer e se desenvolver, o que acontece? A gente acaba estudando, dentro dos cursos de hipnose, as terapias vigentes hoje, né, na sociedade. E a gente acaba mesclando as melhores, as que fazem mais sentido hoje, que é a TCC, tem muita coisa da psicanálise que é legal. Então a gente acaba estudando as terapias para se tornar um psicoterapeuta. Então, assim, falando mais corretamente, como é que eu diria? Eu sou um psicoterapeuta, né, que trabalha a psique das pessoas, que utiliza a hipnose como ferramenta para poder potencializar o processo de cura. É isso. Aí a gente teria que entrar, né, no termo hipnose e destrinchar isso do porquê, né, o que a hipnose faz na mente da pessoa, o porquê que a hipnose entra como ferramenta, o que de bom essa ferramenta pode trazer. Então aí é papo para a gente ficar aqui mais de hora. Então, a hipnoterapia, ela é uma... Como é que eu vou te falar? Ela acaba sendo assim, recomendada para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Sim, para qualquer pessoa. Ela não tem...
como é que eu vou dizer? Essa pessoa não pode porque ela tem determinado X... Não tem isso. Essa pessoa tem um X problema aqui que ela não pode passar por processo hipnótico, não. Claro, existem pessoas, e a gente vai entrar daqui a pouco nisso, que não estão aptas a receber hipnoterapia por motivos de comunicação. Eu vou colocar um exemplo aqui. As pessoas, dá um exemplo claro para nós aí. As pessoas me procuram muito, cabeça, para perguntar o seguinte: Diego, eu tenho um filho meu que ele tem um grau X de autismo. A hipnose ela pode tratar isso? Eu já tenho que falar que não. Tá? Dependendo do nível de autismo da pessoa... Mas não, igual você falou agora, assim, não. Não. Depende... Aí a gente, claro... eu já começo com um não para tirar um pouco da esperança. Mas o seu não foi assim. O cara já entrou dentro do consultório, não. Não. Geralmente as pessoas me procuram no WhatsApp primeiro, né? Não é bem assim, senta aqui... Mas eu gosto de falar o não para tirar essa esperança da pessoa. A expectativa... Mas eu falo, não, senta aqui, vamos conversar. Qual é o nível? Então, assim, né, pra gente não enrolar muito nisso. As pessoas que possuem boa comunicação e entendimento, que está com a psique em dia, ou que não tem, vamos dizer assim, um retardo mental mais aflorado, específico, aí a hipnoterapia pode agir. Por que eu tenho que dizer isso? Eu tenho que ser sincero e sucinto. Existem pessoas que vendem a hipnose como milagre, como solução de qualquer tipo de problema. A pessoa tem um problema mental, ela vai solucionar com a hipnose. Não, porque não tem comunicação, né? Dependendo do nível de autismo. Foi um exemplo. O retardo mental é um outro exemplo. A gente não consegue agir porque não tem comunicação direta com a mente da pessoa de maneira qualitativa. Então, assim, eu já tenho que tirar esse mito. Né? E eu me orgulho de falar disso. A hipnose ela não é para todo mundo, ela não vai funcionar para todo mundo porque tem esses pormenores aí. Então, claro, hoje o foco é para falar em quem funciona, né? E o porquê funciona, então a gente fala sobre essas pessoas. Sim. Assim, mas no geral eu falo que é para todo mundo no sentido de as pessoas que têm, que estão mentalmente sadias, no sentido de que não tem um problema mental severo, específico, ela pode receber hipnose. Aí ela para aqui. A pessoa que já não possui já essa base de comunicação, ela não está apta porque hipnose é comunicação. A gente vai daqui a pouco bater um papo sobre isso também. Sim. A gente tem que aprofundar sobre hipnose para a gente entender por que a hipnose funciona dentro de um contexto terapêutico. Eu já queria até, antes de mais nada, não sei se vai servir de base aqui para a conversa, por exemplo, a palavra terapia. Vamos separar as palavras agora. Terapia, quando alguém vai para uma terapia, sempre quando eu vi um lugar, um espaço onde eu poderia sentar lá e contar os meus problemas. Né? Você está fazendo terapia, é bom você fazer, vai te ajudar, um profissional te orientando. Então você procura lá, tem uma pessoa tal, aí você vai para esse consultório, e no consultório tem pessoas que fazem tão bem e muitos anos fazendo, você vê que a pessoa tem um equilíbrio, né? Ela tem uma postura, você vê a diferença no comportamento da pessoa. Então, no meu caso, essa terapia é aquela do divã, que senta, que na minha mente é isso, né? Eu nunca fui para um consultório de terapia, mas fazer terapia qual? Qual terapia, né? Porque às vezes ela tem ramificações? Sim, ela possui. A minha pergunta seria isso. Sim, possui ramificações, né? Eu vou dar um exemplo. Existe diferença entre psicologia e psicoterapia. Essa questão que você colocou, vou fazer terapia. Aí essa terapia que a gente conhece seria o quê? Você vai lá, conta sobre os seus problemas, desabafa, e tem ali um psicólogo, um terapeuta para te escutar, para te ouvir e te pontuar algumas questões. A psicoterapia ela é diferente. A psicoterapia, o nome já diz, né? A gente está terapeutizando a psique da pessoa, ou a alma, a parte mais profunda, enfim. Ajudando a ordenar a mente dela. Exato. Eu vou dar um exemplo para você, cabeça. Fala aí. Você vai para uma terapia, você desabafa sobre os seus anseios, os seus desejos, as suas dores. Tá? Isso é terapia. Tá, mas o que faz com isso? E depois que você desabafa e vai para casa? Você resolveu? Existem pessoas que resolvem. Só no desabafar, no tirar, né, aquele peso emocional que ela carrega. Exato. Isso funciona muito bem. Funciona muito bem, porque você tira aquela angústia e joga para fora. Compartilha com uma pessoa. Existe uma outra pessoa para carregar a sua cruz junto. Isso é legal. Isso dá conforto, relaxa. E você acaba, depois que você tira esse peso dentro de você, você consegue concatenar as ideias e encontrar soluções que você, naquele peso específico que você sentiu, você não encontrava. Então a terapia funciona nesse aspecto. Quando a gente fala de hipnoterapia, a coisa muda. Porque aí não é somente a pessoa chegar no consultório e desabafar sobre as questões.
Essa é a primeira parte da hipnoterapia, tá? Tem essa primeira parte, a pessoa precisa desabafar. E depois, o que faz com isso? Como canalizar aquilo que ela disse, né? Dentro do ramo que eu trabalho, eu não permito que a pessoa saia do consultório, né, do ramo de psicologia, de psicanálise que eu sigo também, eu não permito que a pessoa saia do consultório somente com o desabafo. Porque eu não posso confiar que depois em casa ela vai conseguir encontrar as ferramentas necessárias para poder se melhorar. Então, aí é onde entra a hipnose. O que a gente faz? A hipnoterapia, né, a hipnose, ela é capaz de não somente encontrar as causas dessas dores humanas, desses anseios, mas dar a ferramenta para ela ressignificar aquilo e ela se transformar de verdade. Eu vou dar um exemplo para você, Cabeça, se você me permite. Suponhamos que uma pessoa vai até o consultório com um quadro depressivo. Ela chegou lá, Diego, tô 20 anos com depressão. Tá, tudo bem. E eu vou ouvi-la. Nossa, isso tudo? Existe. Já pega direto. Pô, Diego, tem 20 anos de depressão. Desde a minha adolescência até hoje eu tô nesse quadro aqui. Aí ele resolve, depois de 20 anos, procurar um... Não, aí ele acaba passando, né, por terapeutas, por escolas de terapia e acaba não solucionando. Não porque essas escolas não funcionam, mas é porque a pessoa talvez não estava preparada. Ou talvez de verdade não queria. A gente vai entrar daqui a pouco sobre esse aspecto do querer a transformação também. Existe isso. Fora, né? Existe. Então as pessoas chegam lá, vou dar esse exemplo, né, de como é que funciona. E elas dizem, Diego, eu tenho 20 anos de depressão. Aí no primeiro momento eu vou ouvir aquela pessoa e ela vai desabafar comigo. E para por aqui. E eu pergunto para ela, solucionou para você vir aqui e falar? Ela, não, Diego. Isso aqui eu já falei para dezenas de terapeutas aí durante os anos. Falei, pois é, então aqui a gente vai te dar a solução. Eu quero te dar uma solução, você está preparado para isso? E a pessoa fala assim, eu estou preparado, quero uma solução. Tudo bem, senta aqui. Aí a gente vai aplicar a hipnose em si. E o que acontece? O que a hipnose é capaz, Cabeça? Acaba relaxando, né? Só que aí, muito mais do que relaxar, a hipnose ela é capaz de fazer com que a pessoa acesse dentro de uma mente mais profunda que existe, dentro dela, que a gente chama, dentro da hipnose, de mente subconsciente, quais são as causas, ou os eventos e as experiências que ela teve no passado que estão causando ou causaram aquela depressão. Agora chegou Agora chegou no ponto. X da questão. Exato. Esse é o X da questão. Você vai no passado, no subconsciente da pessoa. Exato. Tipo, você é como se fosse uma máquina do tempo, você volta o tempo. Perfeito. A hipnose... Assim, é bem isso, né? É bem isso, de verdade mesmo. A hipnose é uma máquina do tempo, não física. Tá? Sim. Fisicamente, a pessoa não volta. A gente não tem uma máquina física onde você entra e volta e vai lá ressignificar. Deveria ter, né? Já imaginou eu com 15 anos de novo? Que aí, você pode ir lá bater um papinho contigo mesmo, resolver algumas pendências que na época você não resolveu, com papai e com mamãe, que você conta muito. É o que mais tem no consultório, né? São pendências familiares, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, claro, não é físico, mas a mente ela não distingue físico e não físico. Tudo que acontece na mente, para ela é real. Então a hipnose ela proporciona isso, o encontro consigo mesmo do seu passado, com os familiares, com as pessoas que te machucaram, com as pessoas que passaram pela sua vida e te deixaram marcas, consequências. E a hipnose ela proporciona esse encontro novamente, você voltar ao passado e ressignificar aquilo, ou seja, entregar ferramentas para você mesmo lá do passado que você não teve na época para poder solucionar. Dando esse exemplo da pessoa depressiva que chegou ao consultório, ela chega lá e fala assim... Depois de 20 anos. Aí, né, 20, 10 anos, depressão de 1 ano atrás, as pessoas chegam, Diego, tô depressivo, tem 1 ano. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Aí a gente consegue fazer esse retorno. Claro, é uma das técnicas que a gente utiliza, né? E onde a pessoa, a gente consegue retornar e entregar para ela, naquele passado, ferramentas que na época ela não possuía. Para que a gente entrega essas ferramentas? Justamente para isso. Para ela poder se solucionar, ela tem esse diálogo interno com ela mesma, nesse subconsciente, e quando a gente coloca essas ferramentas no subconsciente, a pessoa consegue se resolver. E o sintoma ele tende a desaparecer por esse motivo. Então, a hipnose ela é uma ferramenta que vai proporcionar a terapia ser mais rápida e mais efetiva. Uma pessoa que chega depressiva, por exemplo, numa terapia comum, ela pode demorar ali meses, até mesmo anos. Me permite fazer uma pergunta em cima dessa coisa da pessoa chegar e te falar assim, estou depressivo. Como é que você comprova o que ela está falando? Eu falo para você que agora eu estou depressivo. Aí como é que você comprova que eu estou? Eu não comprovo. Falando? Exato. Não, eu não comprovo, eu não posso dar diagnóstico. Sim, mas a pessoa não tinha que chegar com... Sim, mas... Chegar com laudo? Exato. Mas aí, cabeça, para mim não importa... Aí entra esse X da questão da hipnose também. Não importa o nome que a pessoa dá ao sentimento que ela tem. Não me importa se é depressão, se é ansiedade, se é síndrome do pânico. Eu não tô nem aí. Eu vou lá e vou solucionar, vou ajudar a pessoa a solucionar o que ela tá sentindo.
E eu falo com a pessoa, eu questiono a pessoa que você me questionou. Eu falo assim, como é que você sabe que é depressão? Cadê o laudo? Eu pergunto. Não, Diego, não, tudo bem. Já começa a terapia aqui. Eu falo pra pessoa, olha, desapega do nome. Isso não, você não sabe de verdade o que é. Você tá se sentindo triste. É só um nome que deram. De onde vem essa tristeza, Diego? Eu não sei. Por esse momento de tristeza, né? Você não é depressiva. Você não é triste. Você está, no momento, passando essa condição. De forma passiva, né? Não é ativo, né? Você não é assim. Ninguém é depressivo. Tá? Isso não existe, a pessoa ser. A pessoa é quem ela é, na estrutura mais profunda, uma consciência, né, individual e que não possui essas qualidades, né, depreciativas. A pessoa é uma consciência. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, você está no momento de tristeza. Mas então, se eu chegar com um laudo ou o paciente chegar com um laudo, facilita mais, né? Você já está sabendo de forma... Sim, facilita. De forma, como é que fala? Diagnosticada. Mais concreto. Mais concreto. Você já tem aquela coisa assim... de fato, ele tem... Um psiquiatra mandou ele para fazer terapia. Sim, perfeito. Aí tem o Diego. Facilita, mas assim, não quer dizer nada para mim, porque assim, a gente não trabalha... você trabalhar. Não trabalha nome. Eu não trabalho nomes, eu trabalho o que a pessoa tá sentindo. Tá bom. E eu falo, você tá sentindo triste? Ela, tô me sentindo triste, então vamos trabalhar isso aqui. Então é isso para mim que importa, né? A gente não se apega a nomes. Então, assim, a gente dá à pessoa a oportunidade de ela se entregar essas ferramentas que ela não possui. Muitas das vezes ela não sabe. Eu posso dar um exemplo bem longo aqui, mas que vai... É um pouco longo, assim. Eu 2 horas? Não, uns 5 minutinhos. Assim... Dá, pô, pode explicar. Eu vou dar um exemplo. Cabeça de como a nossa mente funciona, primeiramente. De como a mente funciona. Como a hipnose age dentro da terapia e por que funciona e por que a hipnose ela é muito eficaz na resolução dos casos. Então vamos por parte. Como que a mente funciona? Tá, e para desenhar isso, né, para poder explicar, eu gosto de dar exemplo real que aconteceu no consultório, tá? Então vamos lá. Fica até melhor. Fica melhor. Exemplo real que aconteceu no consultório. Eu gosto de pegar uma moça, já tem uns 2 anos que ela passou lá comigo. Eu vou dar o nome fictício de Maria, tá? A sua namorada sabe que você tá pegando essa moça? Sabe. Ela sabe que eu pego várias pessoas lá no consultório. Pego pra tratar, tá, amor? Não, foi o jeito que você falou, pega a molecada, pega a mulher lá direto aí. A gente pega pra tratar. Não fica brava, não. Foi a expressão que você usou. Então, assim, cabeça, vou dar esse exemplo, tá, dessa moça. Essa moça... ela chegou num quadro de compulsão alimentar. É uma das queixas que as pessoas têm lá. Diego... Compulsão alimentar. Diego, eu tô muito compulsiva. E durante anos eu já tô me pegando esse quadro. E era visível porque ela tava bastante obesa. Já tô imaginando assim, não é magrinha. Né? Não era. E ela procurou justamente por isso, porque já tava num quadro de obesidade que já tava com risco já cardíaco. Crônica, com risco cardíaco. Então por isso que ela me procurou. E ela falou assim, Diego... É minha última cartada, eu já fui em tudo, nada soluciona. Eu tento dieta, eu tento personal, eu tento entrar, academia. Cara, ela consegue ir, mas ela não consegue emagrecer, devido à compulsão, obviamente, né? Porque ela não conseguia ter o déficit calórico necessário para poder emagrecer. Ela sai da academia e come 10 vezes mais. E ela sabia disso. Ela falou assim, Diego, eu sei que a academia... ela sabia, Diego, a academia não vai me solucionar. Tô gastando dinheiro todo. Eu tô comendo. Onde que eu tô... me dá um quadro de ansiedade muito forte, que eu vou assaltar uma geladeira. Se eu estiver na rua, eu vou para uma padaria comprar algum doce. Lanchonete todo. É assim que ela fazia. É um transtorno brabo, né? É um transtorno complicado. Mas segue aí. Aí em seguida você trabalhou a mente dela. Então vamos lá. Eu vou contar esse caso, primeiramente, para explicar como a mente funciona e depois como a gente trabalha isso. Tá, cabeça? Então ela veio... Eu expliquei para ela no primeiro momento, né? A gente faz uma sessão de explicar como é que funciona a mente, o porquê que a mente funciona dessa forma, para a gente poder colocar a pessoa num quadro de ela entender a equação da mente dela primeiro. A hipnose ela tem muito disso. Você precisa entender a equação da mente, como a mente funciona, para a hipnose funcionar, senão ela não funciona. Então eu coloquei essa pessoa, né, nesse quadro de entendimento da equação da mente. É o que a gente está fazendo aqui agora, vocês vão entender como a mente funciona também. E no final do bate-papo ela disse, Diego, caramba, cara, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Agora eu estou esperançosa de achar a solução aqui e eu tenho certeza absoluta de que eu vou ter solução aqui. Partiu dela essa certeza, cabeça, isso é muito importante. Para qualquer terapia, a pessoa precisa ter a certeza primeiro de que ela vai ficar Talvez bem. Foi a forma que você abordou. A forma de abordar. Acolheu ela. Exato. O acolhimento é tudo, né? O acolhimento é tudo. A palavra de ordem é acolhimento. Exato. Esse acolhimento dá à pessoa certeza
Então ela saiu desse primeiro encontro do consultório com essa certeza, ficou à vontade. Ficou aberta para dizer. Muito além disso, ela entendeu como a mente dela funcionava e como você vai entender daqui a pouco, e o pessoal que segue também vai entender. Então ela voltou na próxima semana, a gente iniciou a terapia dela, compulsão alimentar. Cabeça, eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte: por que você acha que a pessoa come? Por que a pessoa come compulsivamente? Qual que é a explicação que você daria para isso? Eu comia antes do infarto, né? Por que você comia, será? Eu acho que era... No meu caso era mais graça. Eu achava que era muita graça. Tá, e as pessoas... Fazer graça para amigo, fazer graça para os outros. E as pessoas no geral? Por que você acha que as pessoas comem compulsivamente? Qual que é a explicação que a gente dá para isso? Problema de saúde. Dá para ver que a saúde tá desequilibrada. Eu entenderia sim. Eu não sei explicar assim, se a pessoa está comendo compulsivamente porque é falta de caráter... É falta de vergonha na cara, essas coisas que a gente ouve por aí. A gente ouve essas doideiras. Essas críticas bravas. A gente ouve, exatamente. Então, por isso ela teve essa certeza lá no consultório, porque a primeira coisa que eu removi dela foi essa questão da culpa. Ela se sentia culpada por comer. Eu falei assim, olha, Maria, aqui não. Vamos entender somente como é que funciona. Então ela chegou na terapia, a gente fez o primeiro processo, que é buscar no passado a causa daquilo. Ela tinha culpa de comer 3 lasanhas? Sentia culpa de comer tudo. Mas comeu? Mas comia, mas depois sentia culpa. Tá, isso mantinha ela no quadro de compulsão. Mas isso ainda não é o porquê da coisa, tá? A gente colocou ela na terapia, né? A gente fez essa análise do passado em cima da compulsão que ela me trouxe. O que aconteceu? E foi o que ela me disse, assim, Diego, eu como porque eu tenho ansiedade. Eu sou muito ansiosa e isso me faz comer. Isso é racional, a mente racional dela falando. Eu falei assim, Maria, eu não posso acreditar nisso que você está me dizendo, tá? A hipnose não é isso. Você topa vir aqui fazer um trabalho mais profundo? Pra gente ver a causa real do seu problema? Ela topa. Então senta aqui e vamos lá. Então a gente fez hipnose, conseguiu retornar no passado e aconteceu uma coisa muito, muito estranha, cabeça. Ela começou a se recordar de umas coisas, ela vai recordando e vai me dizendo na terapia, onde ela me disse assim, Diego, eu lembrei de uma cena aqui, de uma coisa que aconteceu lá no meu passado, lá na minha adolescência, onde eu tinha 15 anos. Eu falei assim, o que, Maria? Me relata o que você está vendo aí na sua lembrança. Isso ela já nessa máquina do tempo que a gente falou. Tempo, E ela falou assim, isso ajuda muito, né? Me veio isso aqui, uma coisa que eu já tinha esquecido, mas não vem ao caso aqui na terapia. Ela me disse, não vem ao caso eu ter lembrado disso aqui, eu vim tratar compulsão. Eu não falei, me fala o que você está vendo. Aí ela começou a chorar, ela travou a lembrança, ela não queria me dizer. Isso é um aspecto, tem que ter também uma confiança no terapeuta. Né? Ela começou a omitir, eu vi que ela estava omitindo, eu comecei a forçar. Falei assim, Maria, você está aqui para solucionar. Se você me omitir isso, a gente não soluciona. Mas não tem nada a ver com o problema. Eu falei assim, a gente não sabe, isso é o seu racional falando. Tá? O subconsciente ele é diferente. E ela me relatou, cabeça, ela começou a me relatar o seguinte, um abuso sexual que ela tinha sofrido de um tio. Lá na adolescência dela. A mente dela. Aí, peraí, ela me questionou, Diego, foi isso aqui que eu tô vendo aqui, mas o que isso tem a ver? Aí eu vou perguntar para as pessoas aqui pro cabeça, o que tem a ver? Lembra que ela veio tratar a compulsão alimentar? Se a mente dela, dentro da hipnose, na máquina do tempo, trouxe esse aspecto, essa lembrança, tem que ter a ver. As coisas precisam estar conectadas. O abuso que ela sofreu e a compulsão alimentar. Por que você acha, cabeça, que ela desenvolveu a compulsão alimentar devido a isso? Porque apareceu na terapia. Tá? Dentro das técnicas, não tem como eu falar que é o contrário. A técnica ela vai me trazer as lembranças que estão relacionadas ao sintoma que ela me trouxe. Então, vou te perguntar, por que você acha que ela desenvolveu um quadro de compulsão alimentar devido a um abuso sexual que ela sofreu? Qual que é a relação lógica entre essas coisas? Você saberia me dizer? Não, nem imagino. Nem imagina, né? As pessoas tendem a achar o seguinte, ela come porque ela é ansiosa, não. A gente vai explicar a mente humana. Nem imagino porque a pergunta é bem complexa, né? Complexo. Então, por isso fazer a ligação de uma coisa com a outra. Exato. Aí é onde entra a expertise terapêutica para fazer essas ligações. Que isso? Expertise terapêutica? Precisa ter. Porque se a pessoa me diz isso na rua, fala, eu como compulsivamente porque eu sofri um assédio. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Aí é onde a gente vai explicar como a mente funciona agora. Cabeça, é o seguinte. A mente humana, ela trabalha com uma equação muito simples, que é uma adição matemática. 1 mais 2 são 3. Concorda? É matemática, não tem como discordar disso. Não concordo. Não concorda? Tô brincando, Cabeça, 1 mais 2 são 3. Na ciência exata, sim. Na ciência exata. A mente, ela trabalha com ciência exata também. Tá? Dentro do contexto terapêutico que eu trabalho, nós trabalhamos com uma ciência exata dentro da mente humana. Então, a mente humana, para gerar comportamentos e sintomas na nossa vida, ela tem uma ciência exata dentro dela, que é uma matemática muito simples, que é essa adição que eu te trouxe.
1 mais 2 são 3. 3 é o que da equação? É o resultado da equação, correto? Então, o que era o resultado da equação da Maria? O que ela veio tratar comigo? Compulsão alimentar. Isso. É o resultado da equação da mente dela. E como é que soma isso? Como é que soma? A gente já pegou a primeira incógnita aqui, que foi o número 1, que é o abuso sexual. Qual que é a segunda parte da equação, da adição que vai fechar a conta? A gente dá o nome de crença pessoal. A crença pessoal que vai fechar a conta matemática, cabeça, para gerar um sintoma na nossa vida. Mente, exato. Mente então a gente tem a primeira parte da equação da Maria, que foi o que? O abuso sexual que ela sofreu. E a questão da crença? Aí tá, ela gerou um comportamento de compulsão. Por quê? A parte 2 da equação, que é a crença, é que vai fechar essa lógica. Agora vai fazer lógica para você. Cabeça, o que todo mundo acredita, ou a gente tem isso como preconceito, principalmente quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente, sobre o corpo feminino gordo, obeso? O que a gente acredita sobre a mulher gorda? Qual que é o julgamento que tem? A feia. Feia. Mulher gorda é feia, mulher gorda... É engraçada. O homem nunca vai querer, um homem nunca vai querer uma mulher gorda, homens preferem... Não é mulher não, o homem também. O menino gordo... Sim, exato. As meninas não dão muito ibope. É quando eu disse mulher aqui no contexto da Maria. Sim, tá? sim. A Maria, ela não tinha essa condição, era uma adolescente, dentro dos padrões da sociedade, linda, bonita, enfim, ela era magra, dentro do que ela acreditava que era bonito. Então, ela já tinha cabeça. Como qualquer outra pessoa, é natural a gente ter esse preconceito, pelo menos no início da nossa vida, que a gente vai ouvindo isso do mundo, né? Sobre pessoas obesas, gordas são feias. Homem nenhum vai querer uma mulher gorda. A Maria... Cheio de dobrinha, né? A Maria, com 15 anos de idade, já possuía essa crença pessoal. Já possuía. É normal a gente ter isso. Por quem impõe essas crenças? A sociedade. Televisão, mídia. Idiota, né? Sociedade exatamente, idiota. Família. Então a gente vai ouvindo essas coisas e isso vão se transformando em crenças. Fora dos padrões, exato. Né? A roupa não te serve. Não te serve. A Maria já tinha essa crença que foi imposta. Concorda comigo? Ela não tinha culpa em carregar essa crença. Isso foi imposto pela sociedade. A gente vai acreditando nessas besteiras. Nesse caso, a matemática fecha. A matemática fechou por quê? Ela sofreu um abuso. Peraí. Quando ela sofreu esse abuso, imagina o que ela deve ter sentido ali. Medo, raiva, ódio, pavor, um monte de coisa. Era uma pessoa mais velha que agarrou ela. Então, teve todos esses sentimentos negativos dentro do subconsciente, da mente mais profunda dela. Então, o nosso subconsciente, cabeça, e eu costumo dizer que ele é um anjo da guarda da nossa vida. É a mente mais profunda que vai nos proteger do mundo externo. Vai impedir que a gente sofra condições. Então, no caso da Maria... aquela vozinha que fala lá, ó, não faz isso. Não, também. Não é por aí. Também. É o subconsciente. Só que tem a parte que é negativa também. Aquilo que você tem como comportamento que você não gosta, geralmente é o seu subconsciente falando, te mantendo nesse comportamento para impedir um sofrimento maior, que foi o que aconteceu com a Maria. Então, quando ela sofreu todos esses aspectos, né, emocionais do abuso sexual. Então, ali, isso, você concorda comigo que a mulher não quer sofrer isso? Claro Ninguém quer sofrer pavor, ódio, raiva. Claro. Então, quando ela internalizou isso, o que aconteceu? O subconsciente dela começou a criar um mecanismo para proteger a Maria, para fazer com que ela não sofresse novamente o assédio. Mulher nenhuma quer sofrer assédio. Então, o que o subconsciente dela na hora criou? Opa, peraí. A Maria não pode mais sofrer isso. Esse soldadinho interno aqui protegendo ela. Eu preciso criar uma condição na vida da Maria para impedir que ela sofra novamente um assédio. O que eu vou criar na vida da Maria para impedir que ela sofra um assédio? Só que ele vai criar essas condições em cima das crenças, a parte 2 da equação. O que a Maria acreditava? A mulher gorda é mulher feia. Homem não vai querer mulher gorda. Então, a partir de hoje, a Maria vai comer o suficiente para ela engordar o suficiente para ela ficar livre do assédio. Então, aquilo que a gente acreditava que... No que eu estou entendendo, acredito que um monte que está ouvindo aqui seria um pouco vitimizar o problema. Sim, mas sem que ela tomasse partido. O subconsciente dela criou a condição... Porque, na verdade, ela é vítima mesmo do processo. Do processo, ela foi vítima do processo em duas vezes, né? Perfeito, cabeça. Eu ia chegar nessa parte, ela foi vítima 2 vezes. Ela foi vítima do abuso. Isso é muito importante, a pessoa ter essa percepção. Papo cabeça, perfeito, perfeito. Nesse primeiro bate-papo que eu tive com ela já saiu do consultório sem culpa. Já melhorou muito a vida dela, porque ela entendeu o seguinte... Tirou o peso, né? Tira, porque ela se sentiu culpada. Ela entendeu que ela não era culpada... Claro que ninguém é culpado de sofrer um assédio. Ela entendeu isso, ela não teve culpa. E na segunda parte da equação, ela não teve culpa de carregar essa crença sobre o corpo feminino. Então, se ela não teve culpa em nenhuma parte da equação, ela não tem culpa do resultado da equação, que é a compulsão alimentar.
Concorda comigo? Concordo. Foi a percepção que você teve, perfeito. Então, foi a primeira coisa que a gente conseguiu remover na terapia. Eu falei assim, olha, Maria, a sua compulsão é devido a esse assédio que você sofreu porque você criou a condição de compulsão para se ver livre do assédio. A culpa não é sua. Isso foi imposto pela sociedade, a crença que você possuía no corpo feminino. Quando eu falei isso para ela, dentro da terapia com hipnose, a gente vai entender por que precisa ser dito isso na hipnose. Que seria o próximo passo, né? É o próximo passo. A culpa já desapareceu. Já apareceu. Só que, além disso, o que aconteceu na primeira sessão com ela, cabeça? Depois de uma semana ela me ligou assim, Diego, a compulsão sumiu. Por quê? Eu vou te explicar. Quando ela entendeu que a compulsão dela vinha do assédio que ela sofreu, e ela entendeu que ela não tinha culpa do assédio, bastou só mais um empurrãozinho para fazer o seguinte. Eu falei assim, Maria, a gente precisa trabalhar esse sentimento agora de raiva, ódio que você tem, desse momento em específico que você sofreu. Porque ela sentia raiva, claro, da pessoa e dela mesma do seguinte, poxa, eu fui assediada porque eu era bonita. Então, quando ela entendeu que a culpa não era dela, aquele sentimento que ela possuía de culpa, ela trabalhou. Aquilo desvaneceu, foi embora para o universo porque ela não se sentia mais culpada. A gente mexeu na primeira parte da equação dela, que sustentava o sintoma. Aí faltava a questão da sociedade que criticava ela como gorda. A questão da crença. O que a gente... A roupa fica feia. O que a gente trabalhou? Como a gente trabalhou na parte da crença dela? Eu falei assim, Maria, porque eu precisava fazer... Eu vou dar o spoiler já, tá, cabeça? Qual que era o contexto terapêutico para Maria conseguir largar a compulsão alimentar? Eu tinha que convencer ela que ela não estava segura sendo obesa, porque ela era obesa para se manter segura do assédio sexual. A mente dela criou isso para ela. Eu tinha que convencer a Maria de que ela não estava segura sendo obesa. Como? Trabalhando nessa crença que ela carregava desde pequena, que era o seguinte, o magro é bonito e o gordo é feio. Como é que a gente trabalhou nessas crenças? Dentro da hipnose, com a mente dela aberta a essas ideias, a hipnose facilita porque... O terreno ficou fértil. O terreno fértil, ela estava com a mente aberta ali no relaxamento da hipnose. Então eu confrontei ela do seguinte, falei assim, Maria, lembra para mim de mulheres que você conhece, amigas ou reportagens que você viu de mulheres que sofreram qualquer tipo de assédio. Uma mexida, um assovio, lembra para mim? Sempre tem. Ela lembrou de uma ou duas aqui, de uma ou duas reportagens que ela assistiu, ela falou assim, Diego, lembrei. Eu falei, foca no rosto dessas mulheres, elas são exemplos de modelo, capa de revista? Ela, não, Diego, são brasileiras comuns. Eu falei, pois é. E umas são até mais gordinhas, não são? São. Eu falei, então você concorda comigo que você não está segura sendo obesa? Ela falou assim, Diego, concordo. Ela entendeu que o problema era o homem, não a mulher, que se ela estivesse na hora errada, com o camarada errado, que gostasse do biotipo que ela tinha, que ela possuía naquele momento, ela poderia sim sofrer um assédio. E eu comecei a martelar essa nova crença dentro da mente dela. Desmistificar, né? Desmistificar. E como ela estava no estado de hipnose, a gente vai entrar daqui a pouco nesse aspecto, o estado de hipnose, que é o estado de relaxamento profundo, ele propicia isso, cabeça. A pessoa está com a mente mais aberta, ela está relaxada, a mente abre, e a gente consegue pegar essas crenças que a gente possui, principalmente as negativas, as ruins, e transformar essas crenças. Ter uma visão mais positiva. Então a Maria transformou a crença dela dentro da terapia. Ela não mais acreditava que ela estava segura sendo obesa. O que isso fez com o sintoma dela? Desapareceu. Por quê? Não fazia mais sentido ela manter a obesidade. Para ela banalizou. Exato. Aí ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Aí, a partir daquele ponto em diante, o subconsciente dela não entregava mais o comportamento compulsivo, sim, porque não fazia mais sentido para ele aquele comportamento, porque ela não estava mais segura. Ela teve que achar uma outra maneira de se sentir segura do assédio. Mas não era mais Não era esse mais o motivo. Porque a compulsão não fazia mais sentido, porque ela não precisava ser mais gorda. Porque ela já não acreditava que ela estava livre do assédio sendo gorda. Eu ia te fazer a pergunta assim, quanto tempo que dura uma consulta, um procedimento desse, em média? Você falou em 5 minutos para dar uma explicada na mente, mas... nesse processo da matemática, da ciência exata e tudo, e ela teve esse problema do abuso somada com a crítica da sociedade. Mas no consultório, tempo de consulta, de procedimento, de aplicar aí a hipnose, em média, você faz um... Tirando o primeiro encontro, tá? A primeira sessão que a gente vai ter uma avaliação, que a gente vai ter uma explicação, eu vou entender a pessoa, esse é o primeiro encontro. Tirando isso, a sessão específica, propriamente dita, ela vai aí ter uma média de 1h30 a 3 horas de sessão. Claro, isso não é regra absoluta. Existem pessoas pode ser até menos, né? Ou pode ser até mais. Não, geralmente, menos de 1h30 é impossível. Ah, é? Então, o mínimo é 1h30, a gente consegue acessar essas informações e o máximo não tem, porque existem pessoas que chegam no consultório
com centenas de coisas para serem trabalhadas. Então, mas como é que você agenda isso? Minha pergunta é por conta disso. Eu falo com a pessoa... Eu chego lá, o Gilberto quer fazer terapia, aí vai ter 1h30, de repente ele demora 5 horas. Pode acontecer. E então, aí a próxima pessoa... Não, então, geralmente dou um espaço desse tempo de período de 4 horas. É muito raro acontecer, tá, Gilberto? Mas acontece. Tá? Essa terapia de 5 horas. Aí eu coloco numa média para me ficar folgado de 3h30 entre uma pessoa e outra. Porque existem pessoas do seguinte, no caso da Maria eu contei esse caso em específico do abuso, mas não foi somente isso que a gente ressignificou. A gente veio fazendo uma varredura, durante o processo dela apareceram outras coisas também que reforçaram aquilo. Né, questões familiares, então a gente ressignificou várias coisas, onde a terapia dela durou 2h15, 2h30. Nessa sessão, durou mais ou menos isso. Poderia durar mais, isso depende da pessoa. Mas eu já gostei de saber que o mínimo é 1h30. Menos que isso é impossível. Não consegue... É porque a gente tem todo o processo de colocar a pessoa no relaxamento primeiro. Isso demanda um tempo, ali de 15, 20 minutinhos, pra gente relaxar a pessoa, colocar no estado de hipnose, para ela estar apta a receber a terapia propriamente dita. Então, geralmente, assim, um adulto, ele não vai chegar com uma coisinha ou outra para trabalhar. Ele vai chegar com várias questões. Né? A gente passa por muita coisa durante a nossa vida. Então, as etapas, né? As etapas. Sim. Eu tô ouvindo você falar, Diego. Diego Squen, aqui no Papo Cabeça, nesse nível, tá muito alto aqui o nível intelectual para entender realmente aí a questão, né, da hipnoterapia, dessa questão que tem a terapia. Eu lembrei de 2 coisas que eu vou falar com você rapidinho, você falando, eu viajei aqui no tempo. A pescaria é considerada uma terapia? Com certeza. Maneiro, né? É legal falar disso porque tem um lado metafórico da pescaria. Tô entre amigos, tô lá naquele lugar longe da família, longe dos problemas. E a pescaria é aquela paciência. Eu não tenho. Se a pescaria for terapia, eu tô ferrado. Porque eu não tenho nem um saco para botar lá a vara, anzol, a isca. Só a música do Rapa. A isca e o anzol... Mas fora isso, não tem. Mas muita gente vê na pescaria uma terapia. Mas com certeza. Bater papo com um amigo, fica à vontade, conta os problemas da família, do trabalho, o cara joga tudo. Tem cara que quer nem ouvir, vamos beber, irmão, vamos beber, vamos comer um negócio, depois a gente fala disso aí. Mas acaba sendo uma higiene mental. Com certeza. A palavra é essa. Higiene mental, com certeza. A palavra é essa, antiga? É essa, sim, com certeza. Ela atravessou séculos, né? Décadas, séculos. Higiene mental. Com certeza. A pessoa está num lugar, um sítio gostoso, entre amigos... conversando com pessoas do bem. Eu costumo dizer que até o inferno, dependendo da companhia, é bom, né? Porque se você está com a melhor pessoa do mundo dentro do inferno... para você não se torna um inferno, né? Não é inferno. Não é inferno. Não é isso? Exato. Bom, a outra foi Suits. É uma série da Netflix. Eu lembrei, você falou que agora estou lembrando do Lutz, acho que é isso. É um advogado, a série é de advogados, né? David Spector, Michael Ross, e tem o Lutz. E esse Lutz, ele vai sempre na terapia. O terapeuta dele lá, Luiz, ele fala calma. É Suits, S-U-I-T-S, Suits. E aí gostei muito dessa série. Vi ela toda, já revi até alguns episódios de novo, por conta de terapia. Esse cara ia direto. Na verdade, ele enchia o saco do terapeuta dele. Ele achava que o terapeuta tinha que estar para ele 24 horas. No teu caso é isso? Você fica 24 horas por conta de um cliente? Existem esses clientes aí. É mesmo? Eu tenho que puxar a orelha, senão porque... Como é que você puxa a rédea disso? Como é que você se impõe, vamos dizer melhor assim? De maneira rápida. Profissional, né? Eu puxo a orelha e falo assim, olha, eu te entreguei as ferramentas são essas. Dá seus pulos. Simples assim. Não há, Diego. Você possui as ferramentas aí, elas estão com você. Concorda comigo? Concordo. Então vai viver. Vai viver a sua vida, vai aplicar as ferramentas que eu te ensinei. Elas estão aí no seu subconsciente, você já sabe que não carrega culpa. Você já sabe que não carrega medo. Eu sei, Diego. Não tem eu, mas você possui as ferramentas. Você não fica em cima do... Cabeça, vou colocar aqui. Vamos supor que você é pedreiro e você, barrotado de serviço, você tem um ajudante. E você ensina o ajudante a sentar piso, a fazer um contrapiso. Você comprou as ferramentas para o seu ajudante, presenteou o seu ajudante com as ferramentas. Ele tem que dar conta. Ele tem que dar conta. Terapia é isso. É entregar as ferramentas que as pessoas não possuíam. Eu entrego essas ferramentas mentais para ela.
E ela tem que dar conta, ela tem que aplicar as ferramentas. E terapia é isso. Não é eu solucionar a vida da pessoa. Porque ela também acaba invadindo a sua privacidade. Também, né? sim. Você tem sua vida. Tem né? a vida. Não é isso? As pessoas, você tem que sair, você tem que ir no shopping, você tem que namorar, você tem que... Perfeito. Não é isso? Só que um ou outro acaba, né, criando essa dependência emocional. Mas assim, 2 horas da tarde num sábado... Manda, as pessoas mandam. Eu já ia xingar que o filho da puta te liga. Não, mas assim... Mas assim, o paciente te liga, vamos falar filha da puta? Não, mas... Ele te liga 2 horas da tarde. Eu não me importo assim muito, não. 9 da manhã do domingo. Eu respondo uma coisinha ou outra, mas se for algo muito assim, olha, eu preciso de mais tempo pra falar isso com você. De invasão. Aí eu falo assim, ó, segunda-feira a gente conversa, vai lá no consultório. Mas uma coisa ou outra assim, Mas também você já adianta na semana ali, você já deve falar, ó, segunda a gente se vê. Você já estabelece a próxima data, né? Sim, são poucas pessoas que fazem isso. No consultório eu já deixo bem claro, ó, as ferramentas estão com você. Porque pode acontecer da pessoa também para ter uma crise. Não, é assim. Acontece. Essa crise acontece. Acontece. Mas você profissionalmente entende isso. Sim, eu entendo. Aí a pessoa dentro do processo terapêutico, ou seja, essa pessoa está propícia a ter uma crise. Que a gente muitas das vezes não soluciona nem na primeira nem na segunda sessão. Essa pessoa vai demandar mais um pouco de tempo. Geralmente acontece também da gente mexer com o subconsciente da pessoa e a pessoa não está tão preparada para enfrentar essas questões. Então ela chega e depois ela dá uma surtadinha assim, Diego, o que está acontecendo aqui? Minha cabeça está a mil. Aí eu, não, vem cá, senta. Aí eu vou e bato um papo, converso. Mas eu já sei quem são essas pessoas propícias. E eu sei quem é a pessoa que está simplesmente enxergando o terapeuta como uma bengala para ficar se apoiando. Eu falo, camarada, você já tem as ferramentas aí, aplica. Você saiu do consultório bem. Segue o rumo, irmão. Segue o rumo. Aí eu falo assim, de maneira assim, sempre... Eu tô falando assim porque a gente tá batendo um papo aqui pra quem tá ouvindo também não ficar pegando e tirando a privacidade do profissional. Por incrível que pareça, tá, cabeça? As pessoas me agradecem depois desses profissionais. Eu falei, Diego, nossa, eu queria ter uma terapia tão direta, assim, tão rápida, porque você fala e não fica dando rodeio, fala o que tem que ser falado. Eu falei assim, é isso. Porque a gente... Cabeça, eu me baseio, tá? É uma questão até mais profunda que eu tenho que entrar. A minha terapia se baseia numa psicologia surgida no século XIX, na França, que se chama... era uma psicologia que partiu de uma questão que não é religiosa, tá? Não entenda como isso, mas existiu um movimento na França no século XIX chamado espiritualismo racional. O que esse espiritualismo racional entendia? Ele entendia que o ser humano é uma consciência... Espiritualismo... racional. Tá? Diz aí. Era um movimento filosófico da França do século XIX, que surgido, onde eles entendiam que o ser humano era uma consciência e que dentro dessa consciência já estavam impressos todas as leis necessárias para aquela consciência poder crescer e não sofrer. Tá? Eu vou dar um exemplo para você, cabeça. Se você pisar aqui na ponta de um prédio de 20 andares, colocar os 2 pezinhos para fora da ponte do prédio, o que vai acontecer? Esborrachar. Você vai esborrachar lá embaixo, correto? Com certeza. O que aconteceu de lei aí que fizesse com que você se esborrachasse lá embaixo? Qual foi a lei que foi aplicada? Tem da gravidade? Exato. Não? É a própria? A gravidade, né? Então, a pessoa ela só desce, a tendência é só cair. A gravidade é uma lei e ela existe. Ela é mal ou ela é ruim? Não, é uma lei. É uma lei da física. É uma lei da física. A gente entende que dentro da consciência humana estão impressas leis naturais, leis morais, assim como a gravidade também é uma lei, essas leis estão impressas na consciência que dizem o seguinte, olha, se você pisar para fora disso aqui, você vai sofrer. É uma lei. Aí as pessoas entendem como lei divina, lei de Deus não importa. Existem leis naturais impressas na consciência, onde que se você pisa para fora, você sofre. A lei não é boa nem ruim, você não está sendo punido. Existe uma lei que se você burlar, você vai ter uma consequência. Então a gente entende nisso. Então entendendo isso... É chamada escolha, né? Fez uma escolha errada, exato, consequência errada. Consequência errada. Não há punição, é a consequência da escolha. Porque existe uma lei por trás daquilo. Assim como a lei da gravidade vai te puxar. Você escolheu pisar para fora, você vai cair. Então, o método terapêutico que eu escolhi trabalhar em cima desse espiritualismo racional, entende a palavra espiritualismo como essa parte da consciência humana ser imaterial. É uma consciência que está fora do corpo. Porque se a gente... a pessoa chega no consultório... Se eu me comporto como um psicoterapeuta, eu vejo esse erro acontecer. O cara é psicoterapeuta, mas não acredita na consciência imaterial. Pô, por que você está fazendo aí? Porque o nome já diz, psicoterapia. É terapeutizar a psique humana, a alma humana. Então, o cara não deveria estar ali. Você manda a pessoa comprar um remédio, ela toma o remédio dela, já que você acredita que é tudo químico. Acabou, né? Se é químico, se é do cérebro, não tem terapia que resolva. Toma o Lexotan lá e dorme. Exato. A linha terapêutica que eu sigo é diferente. Tá? É realmente terapeutizar a psique, onde que a gente entende o seguinte, se a pessoa está sofrendo, ela gerou esse sofrimento na vida dela por uma escolha.
Claro, ela não é culpada daquela escolha. Faltou ferramentas mentais para ela escolher da melhor maneira possível. Então, dentro da linha terapêutica da hipnose, que a gente entende da melhor maneira possível entrega as ferramentas mentais que a pessoa não possuía, visão de mundo diferente, para a pessoa poder se consertar. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Exemplo prático disso que acontece no consultório. A pessoa chegou lá depressiva, cabeça, e falou assim, Diego, tô em 3 anos de depressão. Tá, eu não consigo, eu quero morrer. Já gostei dessa, porque a outra tinha 20, você falou. Tem... O outro exemplo... Existe, a de 3 anos já é melhor. 20 anos de depressão existe, por incrível que pareça. A pessoa chega com 3 anos de depressão, Diego, eu tô sofrendo. Por quê? Eu larguei minha esposa, eu traí minha esposa, larguei ela com filho, e depois me arrependi, ela não quis voltar pra mim, até hoje eu sofro com isso. Isso acontece lá. Então ele gerou um quadro depressivo por isso. Ele se arrependeu, gerou uma depressão devido a ele ter cometido esse ato com a esposa, ter largado ela com o filho, né? E obviamente a esposa não voltou e ele ficou no quadro depressivo de 3 anos. O que aconteceu? Ele sofre pela escolha de ter largado a esposa? Não, ele está sofrendo pela culpa que ele carrega. A depressão dele era por causa disso. Então, onde que eu vou fazer essa ligação do que eu acabei de explicar? Né, a expressão linguajar vai mudar. Foi a burrice dele. Exato. Só que aí lá dentro do consultório a gente não entende. Burro, hein? A gente não entende como burrice, a gente entende como... Sim. Você não pode falar isso. Exato, mas não é de verdade, tá, cabeça? Foi falta de ferramenta ou de... eu vou dizer assim, de crenças pessoais que talvez ele nem tenha escolhido, que foi imposto, que fizeram com que ele tivesse esse comportamento. Então, nesse caso, o que a gente constatou do porquê que ele tinha feito isso? Ele sofreu, no passado dele, abandonos familiares. Ele aprendeu o comportamento do abandono. Então, o que aconteceu? Ele trouxe isso para a vida adulta, né? Esses abandonos que ele sofreu, e ele cometeu isso com a esposa por quê? Porque ele tinha medo de ser abandonado de novo. Então, antes que acontecesse, ele cometeu o ato. Isso é deliberado? É consciente? Não. Isso é subconsciente, é mais profundo. Então, dentro da terapia, ele entendeu isso. E quando ele entendeu que o ato dele não foi deliberado, que foi uma consequência do que ele sofreu, ele já não se sentia mais culpado. Entende? Ele falou assim, Diego, então eu não possuo culpa. Eu falei assim, não, ninguém é culpado de nada. Então, eu estou ouvindo você falar, eu lembrei da intuição. Sim. Tem pessoas que são intuitivas, né? Sim. Concorda ou não? Sim, concordo. A intuição é uma praga, né? Só que é um risco, né? Porque de onde vem a intuição? Ela atrapalha, né? De onde vem a intuição? Eu estou viajando aqui agora, tipo assim, intuição pode te ajudar bastante, né? E pode, assim, piorar o quadro. Pode. Eu acho que você fez a pergunta, de onde vem a intuição? Primeiro, eu acho que é uma coisa transcendental, não é uma coisa, assim, lógica de se explicar. Intuição. Eu só vejo na minha palavra assim, a pessoa intuitiva, nesse caso aí, o cara bateu uma neuro nele, ele ficou meio assim, porque ele ficou com medo de perder uma coisa que ele já tinha perdido. Exato. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com essas intuições, porque no caso dele, a intuição dele puxou o tapete dele. A intuição proveio de uma programação subconsciente que ele já carregava do abandono. Então, não era intuição de verdade, era o seguinte, era o subconsciente dele falando, cara, você vai ser abandonado de novo. Burrice. Você vai ser abandonado. Errar 2 vezes é burrice. Então, abandona antes de ser abandonado. Ele cometeu o ato falho por causa disso. Então, aí quando ele entendeu que ele não possuía culpa pelo aspecto, a depressão some. Por quê? Ele não carregava mais culpa. Ele entendeu, claro. Aí depois ele entendeu que ele precisava se perdoar. E a gente conseguiu fazer o perdão também, né, com ele, né, com relação ao ato cometido, mas ele... Diego, não possuo culpa, né? Não possui. Ele falou que no primeiro dia do consultório ele já saiu sem sentir culpa. Ele já sentiu um alívio muito grande. Porque a depressão dele era devido à culpa e não devido ao ato cometido. Entende? Tem um versículo, tem um trecho bíblico, só para ajudar a fomentar a ideia, e aí a gente pode fazer lógica ao que você está dizendo. É exatamente assim, ó. Um trecho da Bíblia. Você não tem por que estar bem comigo se você não resolver o seu problema com o teu irmão. Exato. É o chamado reconciliar. Na palavra diz assim, ó. Você não tem que pagar dízimo, você não tem que fazer essas coisas, tá bem entregar teu dízimo aqui no altar se você tá mal com o teu irmão. Então, primeiro você vai lá, a palavra de Deus fala assim, primeiro você vai lá e reconcilia com ele, depois você volta. Então, por exemplo, você tem um problema com teu pai, você tem um problema com a tua mãe.
resolve esse problema. Claro, você vai dar as ferramentas para ele resolver. Você vai ter que resolver. É você que tem que falar com o teu pai. Sou eu que tenho que ir lá ser o porta-voz. O pessoal quer usar o terapeuta, o hipnoterapeuta, para ser o porta-voz do problema dele. Não é. Eu vou lá naquele consultório, a pessoa... Entendeu o que eu quis dizer ou não? Perfeito, entendi. A palavra de Deus diz assim... Não que eu estou aqui fazendo nenhum sincretismo religioso, não estou fazendo apologia à religião nenhuma. Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Deus é um só. Mas a palavra diz... Quem sabe o que eu estou falando aqui, concorda... que antes de você estar bem comigo, que Deus quer dizer é o seguinte, não adianta muita gente vai na igreja, está bem com Deus, está de boa com Deus, mas em casa xinga, não conversa, bate, briga, agride, ofende, não perdoa. Perfeito. Aí Deus fala assim, não adianta. Não adianta. Não adianta você estar bem comigo. Isso que você trouxe, na verdade, foi alguém que, assim a gente vai me saber falar melhor, né? Foi alguém que procurou Jesus, né? Alguém procurou Jesus para seguir o mestre. Só que ele, como o maior psicólogo do mundo que já passou aqui, né? E ele já sabia de olhar para a pessoa e falar assim, cara, vai e resolve o seu problema primeiro. Depois você volta aqui. Ele disse assim. Aí as pessoas não entendem, né? Por que Jesus não permitiu que ele seguisse? Porque Jesus ele entendia que ele tinha problema que ele precisava resolver, porque se ele segue Jesus, ele não ia estar inteiramente ali. Aí onde essa questão... Ele fazer média, né? Fazer média com Exato. Essa questão, o subconsciente daquele camarada, que eu não me recordo quem era, né? Que queria seguir o mestre... Ele estava cheio dessas coisas que precisava ser resolvidas, essas pendências familiares. Então vai lá, resolve primeiro, depois você volta aqui. Aí você vai estar inteiro. É bem isso. É bem por aí. Emprego. Você mal resolveu o salário do emprego, já quer o outro. Não, cara. Você vai lá resolver primeiro, depois você volta aqui, eu te dou a vaga. Exato. A vaga vai ficar guardada para você. Mas primeiro você vai lá resolver com o seu antigo chefe, a referência que eu estou pedindo. Senão eu ligo para lá para pedir um emprego, o cara vem de maldade, sacaneia a minha empresa também. Então é um pouco isso na vida, no dia a dia, né? Eu queria saber quais são esses riscos, né, que a hipnoterapia tem. Quais são os riscos? Nenhum. Né? Desde que esteja na mão de um profissional que saiba o que está fazendo, nenhum. Que legal, nenhum. Você colocou de forma tão serena. Eu vou te dar um exemplo, cabeça, e você vai concordar comigo. Foi até bom você entrar nesse assunto, que a gente vai explicar o que é hipnose. A gente falou sobre terapia. No começo, A gente falou sobre terapia. Terapia o tempo todo. Agora vamos falar sobre a hipnose. O que é hipnose? O que é essa ferramenta que possibilita a terapia? Não esquece dos riscos, não. Tá. Se não tem nenhum, então... Não tem. Então não vai entrar nesse assunto. Eu vou falar. Vamos lá, hipnose. O que é a terapia, a ferramenta hipnose dentro da terapia, o porquê que ela faz com que a terapia seja mais rápida. Para quem está chegando agora, quem está ouvindo, como é que usa essa ferramenta dentro da terapia, a hipnose. Hipnose, cabeça, é um estado natural da mente do ser humano que a gente passa por ela a todo momento, a gente nem percebe. Eu vou te dar um exemplo. Cabeça, você gosta de algum filme, alguma série, gosta de assistir filme, série, alguma coisa nesse aspecto? Ou já gostou em algum momento da sua vida? É muito de ação. Tá. E vi os suítes que eu te falei. Quando você... Já teve algum filme que te emocionou? Muitos. Muitos. Que você chorou de verdade, teve lágrima, teve emoção de verdade? Acho que é uma carta para Deus. Uma carta para Deus. Muito maneiro. Tá. Baseado em fatos reais, eu gosto muito. Então, aí você me quebrou. Vou pegar uma coisa... Pega um outro exemplo que não é baseado em fatos reais. Tem algum exemplo nesse aspecto? De ficção que te emociona? Tem. Tá. Aí, vamos lá. Eu não vou saber agora falar o nome do filme. Mas tem. Vamos lá. Falcão, Braço de Ferro. Tá. A relação pai e filho. Perfeito. Do Sylvester Stallone. Beleza. Você estava ali bonitinho, assistindo na sua casa. Aí você se emocionou. O produtor falou que fala aí. American Pie. Ele traz emoção demais. Mas o Braço de Ferro me lembra uma relação de pai e filho interessante. A mãe estava no leito de morte. Um filmaço. Eu vi 5 vezes no cinema 9 de abril. Perfeito. Você lembra? Bom, não é você lembra? Foi bom pra mim? Você lembra que te trouxe emoção. Sim. Tá, aí você estava lá. Eu vou te fazer uma pergunta. O filme é real? Não. O que estava acontecendo lá dentro da tela? Mas eu achei que no momento ali eu emocionei por conta de achar de um certo realismo. Perfeito. Por que você achou que era real e te trouxe emoção? Porque você estava no estado que a gente chama... Né? Porque você estava no estado que a gente chama de estado de hipnose. O que é hipnose? É você focar e concentrar em uma determinada ação, um aspecto específico. Então você estava concentrado e focado no filme. Você estava ali relaxado na poltrona, relaxamento do corpo. Você estava focado e concentrado na história que estava acontecendo. O que aconteceu nesse momento? Daqui a pouco eu me envolvi no filme. Você estava em estado de hipnose. Então a hipnose é um estado natural que acontece com o ser humano a todo momento, a gente nem se dá conta. A diferença é que no consultório a gente pega esse estado que já é seu, que você já é capaz de entrar nele sozinho, e a gente vai fazer isso de forma guiada, direcionada para uma terapia.
A gente vai fazer a mesma coisa, vai te deixar no mesmo estado que você estava ao assistir o filme, focado e concentrado no filme. Só que no consultório você vai estar focado e concentrado na sua história, não na do filme. Então, por que você trouxe emoção na hora do filme? Por mais que você soubesse que era uma ficção, eram atores encenando. Na hora da hipnose, o que acontece, cabeça? A nossa mente ela faz isso. O subconsciente ele abre e fica propício a receber informações do mundo externo. A hipnose ela proporciona esse aspecto, por isso que a terapia é mais rápida. A gente coloca a pessoa dentro do estado relacionado à hipnose, onde o subconsciente dela vai abrir. E quando abre, tudo que entra na mente da pessoa nesse estado se torna verdade absoluta para ela. Você já deve ter visto, né, entrando nesse aspecto da hipnose também, essas hipnoses de entretenimento que acontecem no YouTube direto. O camarada faz ele esquecer nome, esquecer número, esquecer cor. Morder a cebola com gosto de maçã. Parece combinado, né? Parece mágico, parece que foi combinado com a pessoa. Não é. O que aconteceu ali? O hipnólogo, na verdade, que não é hipnoterapeuta, é um hipnólogo, né? Um hipnotista. Ele colocou a pessoa... O nome que se dá é hipnólogo. Para a pessoa que estuda hipnose é hipnólogo. Para a pessoa que pratica essa hipnose de demonstração é hipnotista. E para a pessoa que terapeutiza o Diego Square é o quê? Eu sou hipnoterapeuta. Tive que estudar hipnose. Logo, sou hipnólogo. Você usa a hipnose para ajudar na terapia. Para ajudar na terapia. Não para brincar, para fazer aspecto. A gente até sabe fazer para poder... As pessoas pedem demonstração, a gente faz. Entretenimento, né? Mas voltado para terapia, tá? Só que o entretenimento ele é legal porque o que ele está demonstrando ali? Quando a gente vê esses fenômenos acontecerem, quando a pessoa come cebola achando que é maçã, por exemplo, que você deu. Antes teve um bate-papo que a televisão, que os hipnólogos não mostram, que foi o seguinte: ele conversou com a pessoa, ele explicou para a pessoa o que era hipnose, ele colocou a pessoa numa zona de tranquilidade e conforto, mostrando para ela que não tinha perigo nenhum, a pessoa começa a aceitar aquilo. Então a pessoa entendeu o que é hipnose. Ele colocou a pessoa num estado de relaxamento profundo, que a gente chama de hipnose, e a partir daquele ponto ele começou a dar sugestões. Lembra que eu falei, quando a gente está no relaxamento profundo, mesmo estando acordado, as informações que entram no subconsciente, elas viram verdade para a nossa cabeça. Então por isso que acontece o fenômeno da hipnose. Só que eles não mostram essa primeira parte, a parte da preparação da pessoa. Então a pessoa foi preparada a receber aquelas sugestões e virar verdade para ela. Antes tem todo esse processo, que é relaxar a pessoa e colocar as sugestões ali dentro. Então quando a pessoa está no estado de hipnose, relaxado, com o olho fechado, o hipnotista ele dá um comando, ele fala, né, ele dá uma sugestão, a sugestão entra no subconsciente e vira verdade para a pessoa de verdade. Então a pessoa vai comer maçã, a cebola achando que é maçã, a pessoa vai alucinar, vai ver algo na frente dela que não existe. Isso acontece muito também. Diego, é combinado isso? Não é real. O subconsciente, cabeça, quando ele está aberto a receber sugestões, ele absorve e aquilo é tomado como verdade absoluta na vida da pessoa. Tanto que as coisas funcionam assim no dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você. Isso está muito em voga hoje, né? No Oriente Médio, né? Essas guerras que acontecem lá. Aí a gente vê esses camaradas... Faixa de Gaza. Aí a gente vê, né, a galera lá, vou pegar, não criticando, tá, não julgando religião de ninguém, mas é um fato constatado, né? O que acontece lá com alguns terroristas? Os caras pegam, colocam uma bomba no corpo, entram no meio do cinema, do shopping, em nome de Allah, vai e explode tudo. O que aconteceu aí, gente? Desde a infância da pessoa. Lavagem cerebral com hipnose. Se você fizer isso, se você se explodir, você vai estar lá no paraíso com as 7 virgens, enfim. É 7 ou 10? Eu não sei, né? 7, 10. Vai estar com vai estar com um monte. Vai estar com nada, exato. Então, o que aconteceu ali, desde a infância? No céu o cara não pode transar, pô. Você tá doido? Não tem nem corpo pra isso. Foi imposto, né, cabeça? Para aquela criança ali. Ignorância, né? Mas aí foi uma coisa imposta, né? E a pessoa se torna um adulto que acredita naquilo de verdade. Foi um processo hipnótico. De tanto aquilo ser repetido na cabeça daquela criança, ele toma aquilo como verdade absoluta. Isso é hipnose. Sim. Claro que num aspecto mais profundo, para chegar nisso, são anos de lavagem cerebral dentro de uma religião. Claro, isso não aconteceria no consultório. Não tem como eu dar uma sugestão para você que fala assim, seguinte, cabeça, pula de cabeça lá embaixo na sua varanda e morre. Isso não vai acontecer. Porque uma sugestão dessa, ela vai de encontro, né, com a sua autoproteção, né, com o sistema de vida que está te protegendo. Você tem que se manter vivo. Tá? Mas numa hipnose mais profunda, no aspecto desse aí que a gente deu como exemplo dessas religiões, acontecem por causa dessa questão de tempo. Né? São vários e vários anos ali doutrinando as pessoas, com um processo hipnótico. Você falou lavagem cerebral, logo me remeto a muitas religiões que fazem isso com
como técnica, né? De ter o fiel à igreja, mas na verdade não é o fiel à igreja, nada. É fiel ao dízimo, né? A lavagem cerebral, geralmente, ela tem essa intenção. Ela hipnotiza as pessoas. Exato. E elas ficam alienadas mesmo, né? Elas ficam ali anos. Depois que a pessoa descobre, se liberta disso, né? Exato. Desse processo hipnótico. É um processo hipnótico. Não é? É um processo A hipnótico. lavagem cerebral é braba, né? É brabo. Você falou que não tinha risco nenhum na hipnoterapia. Não tem. E quais são os benefícios dela? Os benefícios são se livrar dos sintomas que você está procurando se livrar, claro, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vamos colocar aí maus hábitos, né? Comportamentos inadequados também. Promiscuidade. Tudo que é de comportamento, quando eu te digo, né? Daquela exacerbado, sim. Sim, tudo que é exacerbado, exagerado, a gente consegue tá ali trazendo uma solução, porque foi o que a gente se baseia naquilo que eu te falei. Se a pessoa sofre é porque ela botou o pezinho fora do prédio. Ela botou o pezinho fora das leis morais que existem dentro da consciência dela. Aí, cada um dá o nome que quiser, né? As leis de Deus. Né? Naturais, leis de Deus, morais. Enfim, você falou bonito, as leis morais. São as leis morais. As leis morais, elas existem, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Do dia que você é um terapeuta falando, cara, as terapias que eu faço me baseando nisso são sucesso. Todas são sucesso porque eu coloco a pessoa... em confronto, né? Em confronto. E coloca, olha, você é responsável pelo seu sucesso. Isso não é papo de coach, a pessoa é. Porque se você pisa fora do prédio, você vai cair, vai se esborrachar. Então não pisa fora do prédio, segue as leis. Quais são as leis morais? São óbvias, né? Não fazer o outro que você não gostaria que fizesse você. É uma delas. Né? Não infligir sofrimento às outras pessoas, porque se você coloca sofrimento para as pessoas, você está se ferindo. Porque a lei existe dentro de você. Em algum momento você vai se sentir culpado e vai desenvolver um quadro depressivo ou qualquer outra coisa. Quando a gente vai no fundo dessas questões, cabeça, depressão, ansiedade, geralmente são esses conflitos familiares, conflitos, né, sociais que a pessoa possui dentro dela. Espirituais. Mal resolvidos. Aqui nos bastidores do nosso em off aqui, a gente conversou sobre a primeira palavra, conflito. Conflito. E ela veio agora, no final, quase finalizando o papo cabeça, que na verdade vai ter que ter o papo 2, porque... olha, esse assunto, a gente tá aí. Esse assunto é muito bom, assunto que carece ter a parte 2. Eu estou até já adiantando para a produção aqui, fazer um reagendamento, para a gente ter a oportunidade de trazer mais à tona um assunto. Esse assunto é muito maneiro. Eu falo maneiro no sentido de interessante. Sim. Sabe? Desperta interesse. Acredito que eu tô assim, né? Quando você pediu para lembrar do filme, eu lembrei desse Braço de Ferro aí do Falcões de Aço, eu lembrei das branquelas. Como é que hipnotiza a gente, né? Você ri o tempo todo, você não quer sair da frente, né? Branquela foi um filme que eu mais ri, inclusive aqui nessa casa, quando ela foi lançada. Agora eu fui no cinema ver Titanic com amigos e tal. Rapaz, aquilo não me prendeu nada. O filme é, assim, ganhador de 11 Oscars. A Rose do lado, o nome do menino lá, o Leonardo DiCaprio. Mas ele tinha Jack e Rose. E aquela trama dos dois para deixar um romantismo, né, diante de uma tragédia que foi Titanic. Eu fui pro cinema achando que, assim, ia haver muito mais drama do que romance. E teve um romance, né? A mão dela lá no pontal do navio. E aquilo, aí canta aquela música da Celine Dion, envolve você e vai hipnotizando você. Sim. Mesmo. Quantas pessoas estavam na minha frente chorando e eu rindo. Eu falei assim, gente, que idiotice. Você parece que não é muito apegado a romance, né, cabeça? Não sou, professor. Eu me considero até Você é um romântico? O último romântico do Lu Santos. Tem uma música do último romântico. Mas sim, eu sou romântico de flores, de jantar à luz de vela. Sou desses. Deixar a mulher bem, né, bem à vontade para ouvir coisas amorosas. Quando você fala também do assovio ou de um assédio, que hoje tudo é assédio, antigamente você dá uma cantada numa mulher, nunca soou como assédio. Né? Entende? Eu acho que o assédio é quando chega a usar umas palavras, né, que causam na pessoa constrangimento. Mas você fala assim, pô, você tá bonita hoje, hein? Pô, você tá cheirosa, que perfume é esse? Então, isso hoje, no meu tempo, era natural, normal falar assim, a mulher se sentia feliz, ir embora pra cá. Nossa, recebi uma cantada, contar pras meninas. Exato. Hoje não, cara. Se você falar isso, mas aí o que, hoje tá podendo nem olhar direito. Mas aí o que mudou? O que mudou? Por que tá dessa forma?
Tá, sei lá, a gente explicou. Porque, então, mudou os paradigmas dentro da mente da mulher. Antigamente a mulher ou da sociedade. Sim, né? também, no geral, a sociedade. Mas principalmente dentro da mente da mulher, esses paradigmas mudaram. O que as mulheres aceitavam antigamente, hoje, a crença que elas possuem é diferente. A crença foi se modificando. Hoje elas acreditam que isso é assédio. Então, eu costumo dizer para as pessoas, a gente tem que tomar cuidado que, por mais que a gente acredite que aquilo não é uma coisa ruim, o que a gente não está fazendo mal, mas o que aquela pessoa acredita, o que está dentro da mente daquela pessoa, quais são os parâmetros, os paradigmas que ela enxerga o mundo. Será que isso que eu estou fazendo não é errado? Mas eu vou fazer com relação àquela pessoa. Será que ela não enxerga de uma maneira diferente? O que está dentro da mente dela como crença? Esse que é o porém. Então isso que mudou. Ela sai toda perfumada, toda bonita, toda bem vistosa e toda formosa. Sim. Aí, pô, pra ser ela duvido que na mente dela ela não quer receber um elogio. Ela não queira receber um elogio. Dependendo de quem tá fazendo um elogio, pode até soar mal pra ela, mas peraí, não é tudo também que vai generalizar. É, claro, mas tem pormenores aqui, né, cabeça? Acho que é isso, pormenores. Tá, e ela, com certeza, a mulher ela gosta de receber elogios. Aí entra o como, onde, o porquê. Aí talvez essas partes, esses pormenores na cabeça dela é que talvez a gente esteja invadindo, não sei. Por via das dúvidas, não faça. Eu falo assim, a gente não sabe o que na sociedade hoje não faça. Não faça, porque isso aqui não é errado, mas isso e aquela pessoa, como é que ela enxerga? O assovio, então, virou aquele assovio antigamente, lembra? Isso não pode mais. Não pode. Eu concordo assim, que não pode, porque a gente tem que entender pelo aspecto, visão da pessoa. Qual é a regra moral que aquela pessoa está te medindo? Se ela mede isso como algo ruim, como algo monstruoso, tudo bem. Então você não vai fazer, porque se ela está te medindo com essa régua, dê o direito àquela pessoa medir com a régua que ela quiser. Eu sou aquele cara que a mulher está passando em frente ao mercado, eu faço campanha de alimento. E a gente usa de 8 a 1 da tarde, arrecada quase 1 tonelada de alimento, todo segundo domingo. Segundo domingo, dia 9, vai acontecer isso. E aí o grupo Renascer passa e eu que faço a brincadeira lá, a dinâmica de mexer com o povo. Fala aí, Diego, vai vir dar uma lata, um pacote, o que você tiver em casa, ou quiser ir no mercado. Aí eu falo, aí o pessoal vai dando, vai fazendo, há quanto tempo que eu chamo pelo nome. Eu conheço 90% do bairro. Aí quando passa uma diferente, aquela... Tipo, vai verão, vem verão. Lembra da propaganda da Itaipava? Passa uma garota Itaipava ali. Não é de Ipanema ainda não, tá? É da Itaipava. Passa, pá. Aí você brinca. Eu juro por Deus, é brincadeira. Você tá ali, o quê? Isso, hein? Meu Deus. Aí eu não tô falando nada, não tô falando o nome, mas ela sabe que foi pra ela. Você poderia muito bem desfilar aqui e trazer um pacotinho também, né, não? Você vem só de mão vazia, aí ela fica assim, saindo. Até hoje eu não sofri nenhum processo de assédio. Aí é onde você tem que tomar cuidado, né? Uma hora você pode pegar uma que tem a régua moral diferente. Vai dar problema. Dá problema. E assim, a gente respeita a régua moral das pessoas, né? Eu procuro respeitar. Se ela entende que aquilo é um problema, não vou, né? Aí por via das dúvidas eu não faço. Não faz. Tem hipnoterapia pelo SUS? Não. Não? É tudo particular, então? Eu acho que em São Paulo tem alguns hospitais com... eu menti. Em São Paulo tem alguns hospitais que possuem... Não, você não mentiu, você só equivocou. Me equivoquei, tá? Cabeça, tem, sim, em São Paulo tem. Inclusive, né, não sei se você lembra, tem um hipnólogo muito famoso aí das antigas, um espanhol, um castelhano, Fábio Puentes, né, bem dormido. Lembra dele? Ele trabalha no Hospital das Clínicas lá em São Paulo com hipnose. Ele trabalha lá. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Ele aplica hipnoterapia lá. Você tem alguma genealogia gaúcha? Não. Não? Não, parece. Não, você falou várias palavras que lembram o gaúcho, né? Não sei, acho que não. Pã, você fala muito... Eu fui numa palestra em Brasília e o cara uma vez tava assim, ele realmente assumiu que era de Pelotas e tal. Eu fiquei com essa dúvida aqui agora. Será que ele também tem um... Tá muito pelo contrário. A minha mãe é filha de mineiro e meu pai é baiano. Nossa, nada a ver. Não, que sua fisionomia lembra o gaúcho, ou a expressão. A expressão, né? Não a cor da pele, né? A cor da pele é mais Bahia. Tá mais pra subir, subindo. De Minas pra cima. É tropical. Aqui, outra coisa, Diegão. Eu gostei muito do papo. Ótimo. Assim, acho que o Cabecinha tá aqui nessa massa. Você sentiu que ele é marrento, né? Ele é, ele é marrento. E aí a gente tá nessa vibe aqui hoje, do Papo Cabeça. Eu vou precisar que você... Tipo assim, a gente já tá chegando nesse finalzinho.
Vai ter a parte 2. Eu preciso que você volte. Perfeito. Tá? A produção vai entrar em contato com você pra gente marcar. Onde nós vamos poder também falar muito mais dessa hipnose. Como hipnólogo. Lembrar, você falou bastante de terapia e tal. Eu gostei muito porque lembrei aqui do Sigmund Freud, né? O grande Freud. Freud, ele... pai da psicanálise, ele, né? Você deve ter estudado muito ele. E ele utilizava a hipnose também no início da carreira dele, utilizava. É uma novidade, eu não sabia. Utilizava, né? As pessoas não sabem disso. Topa vir então para um segundo momento. Com certeza. A produção pode fazer. E gostaria que você mencionasse aqui, antes das suas considerações finais, 2 pessoas que você gostaria de trazer aqui no Papo Cabeça. Caramba, você tem que pensar. Tem que pensar. Mas... Tá, uma já sei, tá na minha frente aqui, a própria Cíntia, cantora maravilhosa, minha esposa. Cantora excepcional, tá? Essa mulher é um espetáculo cantando. Confete, não, vocês vão ver ela cantando aqui. Namorados, você quer ganhar um presente. Não. Dia 12, daqui a 10 dias, você vai receber um presentão. Você tá indicando, olha só. Não vem com esse negócio de caixinha de bombom, não, tá? É sério, não é proselitismo pra ela, não. iPhone 28. Nossa. É quase um proselitismo religioso, né? Ela com certeza. Fala o nome dela de novo. Cíntia Marques. Cíntia Marques. Exímia cantora. Cantora, vocalista exímia aqui, sabe? O gênero musical dela é o quê? Tem que falar. Hoje ela faz pop, ela faz de tudo, mas ela nasceu na igreja, no gospel, então você imagina essas vozes, né? Gospel de igreja evangélica, assim. Tem CD, tem trabalho lançado aí, tocava na Rádio 88 aí, nos anos pra trás aí, todos os dias. Cíntia Marques. Hoje ela foi pro ramo pop, ela tá aí, né? Fazendo shows, casamentos, festas, formaturas, né? Shows de prefeitura, enfim. Toca aí na noite e... Cantora excepcional, maravilhosa. Ela canta. A pergunta que o Cabecinha faria, mas ele tá meio paradão hoje... Como que você fez para hipnotizar a senhora Cíntia? Então, usei umas técnicas sem ela ver. Usei técnicas especiais da hipnose. Coisas assim, bem orbitais, né? Bem do universo, né? Peguei umas mandingas. E a segunda pessoa? Deixa eu pensar. Pô, legal, Cíntia Marques. Cíntia Marques. Então, a outra cantora já veio aqui, né? Maravilhosa também, Ellen Reis, assim, minha amiga, sou padrinho de casamento dela, do Felipe, né? Sou padrinho das filhas dela. A Ellen Reis não vai, né? Já veio. Ela já veio, né? Inclusive, eu toco com ela também, né? Faço som com ela. Você também é músico? Sou músico também, toco com ela. Qual instrumento você toca? Toco baixo, contrabaixo. Toco contrabaixo, faço som com a Ellen. Assim. A gente tá aí 8 anos já juntos. Ela já veio, então não vou indicar ela, porque eu sei que eu já ouvi o episódio dela aqui. Deixa eu pensar aqui. Esse Ian é gaúcho. Tem que trazer pessoas que eu sei fala que... muito O Uai mineiro, né? O Uai é mineiro. Eu tenho que pensar numa pessoa aqui que vai trazer conteúdo legal pra você, cabeça. Deixa eu pensar. A Ellen já veio, indiquei a Cíntia, cantora maravilhosa, falar da história dela. Enquanto você vai pensando, ou daqui a pouco você pode também mandar pra produção, não tem problema nenhum. Uma é a Cíntia Marques, tá bom. Tá ótimo. Você vai me prometer, me dar mais um. Com certeza. Não, hoje... Brabo. Prometo. Suas considerações finais, então. O Papo Cabeça está encerrando esse episódio com você. Por sinal, pro meu conhecimento, eu ouvi o Pedro Bial falar uma frase agora na nova temporada do Conversa com Bial, e eu não sou bobo nem nada, eu peguei que ele fala assim, trocando ideia, a gente muda de ideia. Entendeu? Troquei ideia com você, minha ideia mudou bastante em relação a essa hipnose, a terapia. Eu dei alguns exemplos de pescaria, algumas coisas, mas o papo foi bem cabeça, gostei muito. Acredito que muita gente em casa vai querer a segunda parte, nesse intuito de buscar mais essa hipnose mais concreta. Pode ser? Certeza, pode ser. Vamos lá, considerações finais suas aí. Foi um prazer, né, a cabeça estar aqui, né, toda a equipe aqui, agradeço muito o convite, agradeço a hospitalidade, foi excelente, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que para mim é a solução do mundo, né, não a hipnose em si, mas o que ela traz, né, como entendimento da mente, quando a gente começa a entender o ser humano, quando a gente começa a entender que não existe culpa, que as pessoas seguem programações impostas e que essas programações elas podem ser modificadas. Enfim, né, trabalhadas a questão da culpa. Quando as pessoas perceberem que não existe culpa e quando ela não se culpa, quando não culpa o próximo, quando a hipnose é o quê? A oportunidade de você entender o próximo, entender que as pessoas... Sem sentimento de culpa. Sem sentimento de culpa, entender que aquele próximo, o mal que ele te fez foi devido a uma pré-determinação do subconsciente dele, que ele não deliberou aquilo. Quando a gente começa a compreender isso, é que eu ensino para as pessoas no consultório, a gente começa a lidar melhor com as pessoas, com o mundo, a gente começa a perdoar mais, a gente começa a não se culpar e nem culpar os outros. Então, eu agradeço muito, né, esse espaço por ter falado isso, é uma coisa que eu acredito. Como melhoria para o mundo e ter um espaço para falar sobre isso é sensacional, maravilhoso. Só agradecimento.
Papo Cabeça pra isso. Papo Cabeça veio com esse propósito de ser um podcast diferente. E a gente fica então pra parte 2. Vamos ficando por aqui. Muito boa noite, boa semana pra vocês. Bom mês de junho, muita festa junina vem por aí. Vamos aproveitar. Aqui já rolou um clima aqui, que ela é isso, que é aquilo. Dia dos Namorados é pra isso, né? Trocar presente brabo. Muito obrigado, boa noite. A gente se vê. Eu, Cabecinha, de volta no próximo podcast. Valeu! Já é o 01, Volta Redonda já guardo no bolso. Papo Cabeça dominando tudo, patente alta, bigode grosso. Tem que respeitar, não é qualquer um que faz isso daqui. Aí invejoso, pega a visão da sua porrada. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Desliga a câmera, que agora vai começar a nossa resenha. Mas o Cadu só vai poder ir se a Larissa deixar. Se a Camila ligar e o Evandro não retornar, sinto em te dizer, mas essa noite você vai dormir no sofá. Já somos 01, tenta comparar, não tem igual. Eu sei que duvidar, mas nosso papo sempre foi real. Já dominamos a cena, pra uns é um problema, pra uns sei que vale a pena. Olha onde nós chegou e ainda vai chegar. Mas quem duvidou já até ouviu falar. Caio Lucas já brotou, Orochi vai brotar. Dela Cruz já me falou que nós vai decolar. Tio Gilberto puxa essa resenha de cria. Só papo cabeça pra ver com toda a família. Nossa live brilha.